nos laços do Calvário que nos une. Shalom. Hoje damos encerramento ao quarto personagem da série Setembro Amarelo. Nos outros episódios anteriores falamos de Sansão, Saul, Aitofel, o que por parte da maioria é desconhecido, e hoje vamos abordar um pouco de Judas Iscariotes. Sim, um pouco, porque é um personagem muito complexo de sua interpretação, mas vamos ficar focados em um dos pontos principais que culminou com a decisão de Judas a tirar sua própria vida. Judas é um modelo de pessoas que confessam a fé em Cristo e o seguem, que pós uma experiência inesperada decidem por abandoná-lo, e também reflete uma liderança que apacentam problemas, mas não apacentam ovelhas. Estou falando de pastores, bispos e homens que exercem uma posição de liderança, mas que pela pressão do pastoreio, do episcopado, acabam abandonando famílias e arremetendo contra a própria vida. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo ao canal e vamos ao que realmente nos importa nesta edição. No livro de Mateus, capítulo 26, no verso 50, está escrito: Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Como você interpreta a postura de Judas Iscariotes? Como você, leitor da Bíblia Sagrada, define a atitude deste homem? Ele é um herói? Ele fez o que já estava predestinado? Ele fez aquilo que o próprio Senhor Jesus queria que ele fizesse? O título Filho da Perdição se encaixa nele por haver sido ele eleito por Deus para cumprir este tratado? São questões que você tem que se esclarecer pelo Espírito Santo, pelas Escrituras Sagradas. Escolhi este texto, pois, por ser um texto pouco mencionado, ele é a chave mestra que levou Judas Iscariotes a decidir dar término de sua própria vida. Judas era um dos discípulos de Jesus. Foi contado com os 12. Ele teve experiências incríveis no convívio com o Salvador. A maior experiência, digo eu, que Judas Iscariotes pôde ter no convívio com o Mestre, não foi o expulsar demônios, não foi o curar enfermos, não foi ver outras maravilhas operadas pelo Senhor. Mas talvez, narro assim por mim mesmo, a maior experiência de Judas Iscariotes foi ver face a face a sua salvação. Aquele que veio para cumprir o propósito de Deus, de resgatar o homem dos seus pecados, perdoá-los, até mesmo as suas iniquidades, e dando-lhes a oportunidade de serem salvos, de, quando deixarem este mundo, terem uma vida eterna, de gozo eterno nos céus, no lugar atemporal, aonde Deus habita, onde todos aqueles que confessam a sua fé em Cristo o aguardam para a sua salvação. A redenção eterna, a morada dos justos. Não justos segundo os seus próprios olhos, mas justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Eu quero enfatizar na atitude de Judas Iscariotes. Assim também, a atitude de Judas arremete pessoas que confessaram a fé em Jesus Cristo.
Independente se tais pessoas se identificam como católicos ou como evangélicos, na suma, ambos se identificam como cristãos. Então vamos trabalhar com este termo. Cristãos que confessam a sua fé em Cristo, mas que não conhecem a Bíblia Sagrada, não têm a familiaridade na leitura das Escrituras. Existem outros que têm sim uma literatura assídua das Escrituras, mas os seus olhos ainda não enxergaram o Salvador. Judas teve experiências incríveis convivendo com o Mestre, mas imagine você o que os olhos de Judas pôde observar. Judas pôde vê-lo, Judas pôde tocá-lo, pôde ouvi-lo, tudo isso de uma forma nua e patente, como todos nós ansiamos por um dia vê-lo face a face, mesmo sendo seu corpo glorificado. E Judas o viu como homem, mas a sua experiência cá entre nós é maravilhosa. Foi algo maravilhoso. A experiência que Judas viveu, todos nós ansiamos por viver. Sabemos que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E ainda assim, Judas Iscariotes, não ainda estando no reino eterno do Abba, os seus olhos viram a salvação do Senhor, aquele que haveria de salvar e livrar a Israel. O interessante é que temos denominações de diversas igrejas, denominações, entidades, instituições de diversos nomes. Na atualidade, em pleno século XXI, temos igrejas para todo gosto, doutrinas para todo gosto, exposições bíblicas para todo gosto. Tão somente compreendemos que há uma massa esmagadora que ainda não conhece o Salvador pela revelação, apenas pela religião, pelo ligare, que na verdade está mais desligando-os do que conectando-os ao Salvador. Uma massa que cresce e ela incha e se torna volumosa de tal maneira que o evangelho puro e genuíno se perde dentro dessa multidão. Não porque o evangelho está sendo esquecido, não. Ao contrário, ele é lembrado, mas não é aceito. Por isso, é posto de lado, a fim de que ele não gere o desconforto e as pessoas possam se sentir à vontade. Pois, afinal de contas, quando se fala de um Deus de amor, quando se fala de um Deus bom, é um Deus tolerante, um Deus que tudo aceita, um Deus que tudo tolera, mas que não faz justiça, a não ser que a justiça seja em prol do injustiçado aos seus próprios olhos. E assim, alçam um grande clamor: onde está o Deus de justiça? Onde está o Deus de Abraão? Onde está o Deus que julga todas as coisas? Por que não faz justiça a meu favor? Por que não julga a minha causa? E por aí vai os diversos clamores e orações que são elevados a Deus em prol de uma causa pessoal, mas não de uma causa do próprio interesse do Senhor, do Abba. Observamos que no decorrer da caminhada, muitas pessoas se frustram com as igrejas, se frustram com os pastores, se frustram com a liderança e aos poucos, na verdade, começam a se afastar dos convívios e dos relacionamentos. Isto gera um isolamento e acaba que no final gera uma síndrome de depressão profunda, aguda, onde a maioria não conseguindo alcançar refúgio, alento, uns se envolvem no pecado e se entregam à iniquidade. Outros, não querendo voltar às fábulas do passado, acabam indo dar contra a sua própria vida. Judas traiu Jesus, fez o que era mal, mas quando ele foi até o Salvador, e ali, estando frente a frente com o Salvador, Judas veio até ele, lhe deu um ósculo, um beijo,
e disse: Salve, Rabi, eu te saúdo. Em outras traduções da linguagem do dia de hoje, por exemplo, ele diz: a paz esteja com o Senhor, mestre. E logo lhe dá um ósculo. O interessante é que, se você compreende como é este formato de saudação árabe, Jesus se volta para Judas. Não com a velocidade do texto que lemos, mas de uma forma muito comum. Ele segura Judas, olha nos seus olhos, ele diz: amigo, o que você vai fazê-lo, faze-o agora. Ao ler essa tradução da linguagem dos dias de hoje, dá essa impressão que Jesus toma Judas Iscariote e diz para ele: amigo, o que você vai fazer? Faz agora! Mas imagine o toque do mestre, o olhar do mestre e as palavras como um bramido de muitas águas que saem da sua boca e vai ao encontro de Iscariotes. Quando chega à sua alma aquela voz suave e branda, lava, remove o pecado de traição. Judas, com aquele impacto promovido pelo Senhor no seu olhar, no seu toque e no som da sua voz, ele se afasta. E quando Jesus é preso, lá está Judas observando tudo. E quando o mestre é levado, lá está o Senhor, lá está Judas observando tudo. Sentido culpado pelo que fez, quebrantado pelo toque, pela palavra e pelo olhar do mestre, Judas, ele volta no lugar onde caiu. E ao chegar no lugar onde caiu, Judas Iscariotes veio até aqueles homens e disse: pequei, traindo o sangue inocente. É importante compreender que onde não houver quebrantamento, não haverá arrependimento. Onde não houver arrependimento, não haverá confissão. E onde não houver confissão, não haverá libertação. E o pecado permanece vivo naquele corpo. E a alma sentirá o dano. Quando Judas foi quebrantado pelo mestre, pela sua voz, pelo seu olhar e pelo seu toque, ele se arrependeu do que fez e confessou. Estava no caminho certo. Veio até os sacerdotes que lhe ofereceram as 30 moedas de prata, pois o porquê da venda por 30 moedas de prata para entregar o Salvador é um assunto que haveremos de assistir e ouvir numa outra ocasião. Entregando ali, Judas confessa. Ele estava a um passo de ser liberto. Só faltava voltar-se a Cristo, o Salvador. Não voltou. Ele foi seguindo. Imagine se, no percurso de Judas, voltando ele para o lugar onde havia acontecido o ato da entrega do Salvador, nessa via de mão dupla, Judas se depara com as tochas, as lanças, os escudos e o mestre preso. Sem ter, talvez, como ir até ele, ou coragem suficiente para voltar ao Salvador, Judas preferiu ouvir a voz dos líderes religiosos e sem escrúpulos, que não difere aos líderes desta atualidade, onde estes lhe disseram: isto seja contigo para a perdição. Que fim levou Judas? Indo com pesar, não havia mais arrependimento. Agora a culpa deu lugar ao remorso, a um peso de consciência, que para ele, uma vez que deu legalidade para Satanás, o acusador, o adversário, o destruidor, encontrou um ponto vulnerável. E os seus ardis foram certeiros na mente de Judas Iscariotes. Indo então pelo caminho da perdição, você já conhece a história. Judas, ele calcula mal o seu peso e lançando-se então na galho de uma árvore,
de um penhasco, tentou enforcar-se. Não sabemos se ele morreu no ato da tentativa de enforcar-se ou se ele morreu na queda, quando a corda arrebentou-se e ele veio despenhadeiro abaixo e as suas entranhas saíram para fora. Fato é, a iniciativa foi de suicídio. Então Judas morre. E isso reflete um outro ponto importante, que não tem mais a ver com os membros de uma denominação, de uma congregação, mas agora tem a ver com líderes, pessoas que apacentam problemas, querem resolver os problemas dos membros da sua igreja. Quando uma congregação é pequena e ali tem poucos membros, você pode assisti-los, é mais fácil lidar com eles e acompanhá-los, auxiliá-los. Todavia, é importante compreender que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Fala para assistir os fracos na sua fraqueza e ajudá-los, não assumir problemas alheios. Você observa na grande mídia homens que dizem que nós vamos resolver o seu problema. Mentira! Isso não tem base bíblica. O Senhor nos chamou a ajudar o próximo, a sermos amigáveis, companheiros, auxiliares, mas não nos instruiu a assumir problemas alheios. Você observa Jesus assumindo o problema de alguém? E aí alguém vai querer distorcer o texto dizendo, mas ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Não distorça o texto e nem use de pretexto para heresia ou para satisfazer a sua vontade. Não vou nem entrar nos detalhes disso para não perder o foco do tratado. Mas compreenda que o fato de muitos pastores, muitos líderes espirituais estarem interrompendo vínculos de relacionamento com os filhos, com a esposa, em suma, dentro da família, e estarem dispostos a abandonar cargos importantes de apacentadores, é porque estão apacentando problemas, estão fazendo aquilo que não está em seu poder fazer. Então você vai querer ser Cristo e dizer, eu vou levar sobre mim as dores dessa pessoa e seus problemas. Não confunda auxílio com assumir. É nosso dever nos compadecer, ajudar e assistir as pessoas na sua fraqueza. Mas o Senhor não nos mandou assumi-los. Cada homem, cada mulher, com a luta e a dificuldade que tiverem, se você não estiver apto para ensiná-lo, instruí-lo a lidar com seus problemas, a por si mesmo resolvê-los, você vai criar uma pessoa totalmente dependente de você. Ela não vai se apegar ao Evangelho, não vai se apegar às Escrituras, ela não vai se apegar a Cristo, ela vai se apegar a você. E o dia que você cair, ela cai junto. O dia que você falhar, ela também vai se dar no direito de falhar, porque você é a referência dela, você é a rocha dela. Mas não se esqueça, você é uma pedra, um pequeno fragmento extraído da rocha. Você não é a rocha. E é o que está acontecendo com muitas pessoas que estão sendo pedras de tropeço na ação do Espírito Santo. E quando existe aquela máxima de que você vê um membro chorando, você quer resolver o problema dela para lhe trazer alento, ore antes de agir. Ajuda, sim, é nosso dever ajudar. Mas antes disso, levar a causa em oração, para compadecermos da maneira certa. Ou você acredita que a dor que tal pessoa está sentindo, Deus não está vendo? Salmo 56, meu amigo, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Pensa que dormes o guarda de Israel? Ele está atento. Você acredita que ele não irá se compadecer?
Já parou para discernir qual lição que o Criador, o Pai, está querendo passar para esta pessoa em meio à sua dor e você está interferindo no propósito dele? Então se vê uma pessoa padecendo, vou deixar para lá. Não distorça o que eu estou dizendo. Ajudar é importante, é um dever. Assumir o cargo e o fardo, não. Onde está a fé nas Escrituras? Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. João 15:18, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que és do que a vós me odiou a mim. Nós somos melhores do que ele. A dor, a vergonha é para Cristo, não é para mim. Temos que aprender a lidar com essa dificuldade. E quando um líder, e quando um membro chega no ponto de não dar conta mais de lidar com a dor e a tristeza, o pesar, o que ele faz? Começa a abandonar tudo, pouco a pouco. E por não achar a alegria de Deus dentro de si mesmo, ele acaba anulando toda a obra que Deus, em Cristo Jesus, realizou no mesmo. Você não quer tirar sua vida. Você quer alento para a dor. Você não quer morrer. Você quer alento para a dor. Você não quer deixar este mundo sem cumprir o seu propósito e a sua vocação. Eu acredito que a maioria dos que estão caminhando na fé, eles querem o céu. Ninguém quer ir ao inferno. E quanto ao inferno, falaremos disso num outro vídeo. Mas compreenda que tudo, pois, quanto estamos vivendo hoje, é necessário para crescermos e não para morrermos. Se você acredita que Deus está contigo, você então é maior do que aquele que te acusa, do que o próprio acusador. Você é a resposta de Deus para essa geração. Não desista. Não decaia da graça como Judas. Não tente contra a sua própria vida. O Criador, o Salvador, Ele está conosco. E que o Abba lhe dê consolo e paz a você e a toda a sua casa. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esta mensagem, deixar o seu gostei, comentar a mensagem ministrada ao seu espírito e, claro, fazer parte do reino de Deus, que é o mais importante do que qualquer outra obra que possamos realizar. Não é revelação forânea, não é fideísmo, é inspiração bíblica, nos laços do Calvário que nos une. Shalom.